Oiê, eu sou a Mel e hoje, para começar a nossa série de 3 vídeos, eu, a Labelle, a Gabi e a Polito vamos falar sobre a Antártida e o Ártico. A Antártica é um continente que fica localizado no hemisfério sul do nosso planeta, enquanto o Ártico, também conhecido como o famoso Polo Norte, é uma região formada basicamente por gelo, por isso ela não pode ser considerada um continente, que fica mais no hemisfério norte. Enquanto a Antártica é banhada pelo Oceano Glacial Antártico, o Ártico ele é uma região que vai se estendendo ao extremo norte do continente americano, europeu e asiático. Agora, aprofundando um pouquinho mais na Antártica ou Antártida, os dois nomes estão certos, ela fica localizada, como já dito anteriormente, no hemisfério sul do globo terrestre, né, do nosso planeta Terra. Lá fica gelo a maior parte do ano, tipo, ela fica literalmente ao redor do Polo Sul, então ela tá sempre coberta por gelo, mas é possível encontrar em algumas regiões que são um pouquinho mais altas, lugares onde o solo não tá coberto por esse gelo. Uma curiosidade é que esse continente ele se formou depois da quebra daquele supercontinente da Gondwana. E o seu resfriamento ocorreu há cerca de 35 milhões de anos atrás. O clima dessa região, além de ser muito, muito frio, tem a temperatura mais fria já registrada no planeta, que é de menos 89,2 graus, que foi registrado em 1983 na estação Vostok. E além disso, lá o gelo ele quase nunca derrete. Ele vai sempre sendo compactado, tipo, formando várias geleiras, ou ele vai formar aquelas plataformas de gelo. A temperatura mais geral no continente varia de menos 30 a menos 65 graus Celsius. E na parte costeira, como ela está um pouquinho mais influenciada pelas correntes marítimas, ela pode variar de menos 10 graus Celsius a menos 20 graus Celsius. A Antártica Oriental, por ela ser um pouquinho mais elevada do que a Antártica Ocidental, ela acaba sendo muito mais fria e mais seca. E esse continente, no geral, ele também é mais frio que o Ártico, porque ele fica a mais de 3 quilômetros acima do nível do mar. Então, por isso ele acaba sendo mais frio. Na visão da economia, a principal atividade econômica da Antártica é a venda de pescados. A produção de pescados já chegou a 112.934 toneladas entre 2000 e 2001. Além disso, esse continente, por incrível que pareça, fatura bastante com o turismo. Mas, preocupados com alguns impactos ambientais que a gente vai trazer nos próximos episódios aqui do canal, provocados por um grande número de visitantes, os cientistas, né, os ambientalistas, pediram para que fossem feitas algumas restrições nesses navios. Como na Antártida é muito frio, não conseguem ali, tipo, as plantas não conseguem se desenvolver muito bem, porque lá é muito, muito frio e muito seco. Mas algumas espécies que sobrevivem ali são principalmente os musgos e as hepáticas. As principais aves que vivem lá são os pinguins, os albatrozes e os pétreis. Uma coisa muito, muito importante sobre a Antártida é que lá não tem habitantes nativos, por ser um lugar muito frio e muito seco. Então, os moradores que habitam lá, eles são da base de pesquisa de várias nações, como Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, China, Brasil, Polônia, Austrália e outros países. Por último, mas não menos importante, para visitar a Antártida, lá não tem hotel. Então você fica no navio e você desce para fazer as excursões ali, tipo, rápidas e simples. E é uma viagem bem cara. Você tem que primeiro, tipo, pegar uma passagem aérea, ir para uma cidade na Argentina, que fica, tipo, a 1.000 quilômetros da Antártida, e depois fazer o resto do percurso de navio. E é um trajeto que custa em torno de 8 mil a 9 mil dólares. Isso sem contar a passagem aérea, só da cidade argentina de Ushuaia até a Antártida, até o continente. Bom, os primeiros humanos a ocuparem o território antártico foram os ingleses no século XIX. Muito tempo depois,
só em 1952, 12 países assinaram um tratado, né, um acordo, que afirmava que o continente seria usado exclusivamente e pacificamente para pesquisas científicas. Depois disso, vários países acabaram entrando nesse acordo, né, somando hoje em dia ao total 29 países que têm base científica nesse território. As bases científicas instaladas na Antártica têm como finalidade realizar pesquisas sobre as mudanças climáticas, equilíbrio do ecossistema, estudo do gelo, estudo da neve, estudo dos animais que vivem nessa região, estudo dos efeitos do frio no corpo humano e astronomia espacial. Alguns desses estudos vão trazer benefícios para a área da medicina, da agricultura, da indústria e podem até solucionar o problema das mudanças climáticas e o desequilíbrio do ecossistema provocado pelo efeito estufa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o clima do Ártico, também conhecido como Polo Norte. O Ártico, ele possui as temperaturas mais baixas do planeta. Essas temperaturas podem girar em torno de... pode atingir menos 60 graus. E a sua média durante o verão é 10 graus. Já a sua média anual da temperatura fica em torno aproximadamente de menos 2 graus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre se é possível viajar para lá e como essa viagem pode ser efetuada. É possível e a viagem precisa ser feita através de avião, obviamente, e você deve ir até um dos modos, ir até a Suécia, e da Suécia pegar direto um avião. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a população e os habitantes do Ártico. O Ártico possui aproximadamente 4 milhões de habitantes. Dentre esses 4 milhões, 500 mil são autóctones, que são os esquimós, os lapões, os sajas, e além disso também tem pequenas comunidades do norte da Rússia, como os nenetes ou os aleutas. O Ártico ele não possui uma base de pesquisa fixa, pois ele é um território em vários países. O Ártico ele é localizado no hemisfério norte e ele é uma região de grande importância no cenário internacional, apesar da baixa visibilidade. Diferentemente da Antártida, ele é um território destinado à exploração pacífica e a região ártica é formada pelo território de 8 países. Um exemplo de importância da região ártica pode ser vista pela ocupação durante a Guerra Fria, sendo o único território onde os Estados Unidos e a extinta União Soviética fizeram fronteira. E foi onde a região foi de extrema importância para a demonstração de força que os países demonstraram durante o período. Apesar dos problemas ambientais, a disputa para conseguir cada vez mais petróleo continua. O derretimento das calotas polares é uma consequência do aquecimento global e uma constatação dos efeitos negativos da ação humana sobre o planeta. Esses problemas ambientais, como muitos outros, estão relacionados com o uso de combustíveis fósseis. Mesmo assim, a busca por petróleo continua ocorrendo de maneira ostensiva. A economia mundial ainda é dependente desse recurso mineral, e isso motiva as pesquisas para ampliação das explorações, na contramão das pesquisas que buscam fontes alternativas de energia. E o próximo alvo dessas petroleiras é o Ártico, que é onde o subsolo marinho contém a imensa quantidade de petróleo e gás. O derretimento do gelo no Ártico, ele facilitou o acesso à região. Porém, ele abriu novas rotas marítimas, tornando financeiramente viável o investimento na exploração dos estimados 83 bilhões de barris de petróleos em condições climáticas severas. O ecossistema ártico ele é muito sensível a qualquer tipo de poluente, e o derramamento de petróleo provocaria muitos danos. E a calota polar ela é fundamental para o equilíbrio da Terra, né? E, além disso, os seres vivos dessa região eles, não habitam outro lugar do planeta. Mesmo assim, há o interesse da extração do petróleo, o que causa muito problema no Ártico. Fique para aí o próximo episódio, que você não vai querer perder essa.